Você vai ouvir agora Segurança Pública, desafios de uma sociedade em guerra. Debates e entrevistas sobre a situação da segurança pública no estado do Rio, no Brasil e no mundo. Nós estamos iniciando agora mais um programa Segurança Pública, desafios de uma sociedade em guerra, patrocinado pela Academia Brasileira de Filosofia, sob a presidência do professor João Ricardo Moderno. Hoje nós temos aqui conosco o professor Lourenço Pompilho da Hora, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e delegado da Polícia Federal. E também o mestrando da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e delegado da Polícia Civil, o doutor José Paulo Pires. Nós vamos hoje iniciar o nosso debate tecendo algumas considerações sobre a reforma previdenciária e os reflexos dessa reforma nos policiais civis do Rio de Janeiro. E eu gostaria que o doutor José Paulo iniciasse seus comentários sobre a reforma da Previdência. Bom dia, obrigado pelo convite, obrigado ao doutor Marcos. Abordando diretamente o assunto, com essa nova reforma, com essa proposta de emenda constitucional número 287 de 2006, que versa sobre o novo regime previdenciário, regime geral de previdência social e regime especial que trata especificamente dos servidores públicos, né? Em primeiro lugar, eu queria abordar a questão da necessidade efetiva de uma mudança no regime previdenciário. Existem muitos estudos, por exemplo, da doutora Denise Gentil, que realizou um profundo estudo, uma tese de doutorado que ela apresentou, que ela refuta veementemente esses argumentos do déficit previdenciário. Na realidade, ela diz que existe um superávit gigante nessa estrutura, né? Recentemente, a Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal também realizou um grande estudo que indicou, vou dar só alguns exemplos aqui, que no ano de 2006 nós tivemos um superávit de 59 bilhões e 900 milhões na Previdência. 53 bilhões e 800 milhões em 2010, 82 bilhões em 2012 e o último ano de estudo foi em 2014, 53 bilhões e 900 milhões. Ou seja, um superávit gigantesco que nós deveríamos, né, na realidade, realizar uma profunda auditoria no sistema para verificar efetivamente se há esse déficit antes mesmo de apresentar uma proposta de emenda constitucional. Eu acredito que existem dois grandes buracos negros hoje no Brasil, que é especificamente o BNDES e a Previdência Social. Desvios gigantescos que ocorrem nesses dois sistemas e que até hoje não ocorreu uma auditoria, e se existe alguma investigação eu também desconheço, né? Inclusive isso é até uma sugestão. Nós começamos, delegados da Polícia Federal e Civil, uma profunda investigação para verificar de forma precisa se existe efetivamente desvios nessas duas estruturas, BNDES e Previdência. Bom, com essa nova proposta de emenda constitucional, a número 287 de 2006, ela
vai disciplinar a previdência dos servidores públicos e vai revogar a nossa lei complementar número 51 de 85, que até então estabelecia que não existia idade mínima para a aposentadoria do servidor policial e que, com relação ao tempo de contribuição, o homem deveria contribuir 30 anos e a mulher 25 anos. Mudou a regra, hoje todo mundo, vai existir uma regra de transição, mas todos vão ter que trabalhar pelo menos 65 anos, até 65 anos de idade e 25 anos de contribuição. Existe uma regra de transição, só para falar aqui genericamente, que homens com 50 anos ou mais e mulheres com 45 anos ou mais, elas vão poder se aposentar com 55 anos de idade o homem e 50 anos de idade mulher, se cumprirem um requisito que é 20 anos no cargo de natureza policial. Bom, a regra basicamente é essa. Com relação à integralidade dos proventos, quem entrou no serviço público antes de 2003, dia 31 de dezembro de 2003, vai receber integralmente esses proventos. E quem entrou depois de 31 de dezembro de 2003, a partir de 2004, eles vão receber, vai ser a média aritmética das remunerações. Bom, esses são as mudanças genéricas, né, que vão ocorrer, que foram propostas pela PEC 287, e eu acredito que isso vai ter muita discussão ainda para daqui a alguns meses, até ano que vem, nós estabelecemos um novo regime. A sua exposição foi muito clara, muito didática. Eu só gostaria de fazer um comentário, na realidade uma pergunta, um questionamento. Como é que o senhor se posiciona com relação à necessidade de uma aposentadoria especial para policiais, em razão da especificidade da atividade policial? O senhor acha adequado ou é necessário ou suficiente que os policiais sejam aposentados pelas regras comuns da Previdência? O policial, alguns servidores, na verdade, necessitam de um regime especial de aposentadoria. Isso é evidente. Pessoas que trabalham em situações de insalubridade extrema, policiais, por exemplo, que trabalham no estresse violento do dia a dia, trabalham em regimes de plantão que afetam de forma veemente a saúde física, a saúde mental do servidor. Esses servidores necessariamente têm que ter um tratamento especial. Apesar, e volto à PEC, apesar da PEC abordar, né, dispor sobre um regime um pouco diferenciado dos policiais, entendo que, mesmo beneficiando um pouco, né, os policiais nesse ponto, ela vai trazer diversos problemas ao policial, à saúde do policial e à própria administração pública na hora da prestação do serviço público. Perfeito. Dr. Lourenço Pompilho da Hora, meu colega na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na Faculdade de Filosofia, no curso de pós-doutorado. Eu gostaria que o senhor comentasse, em razão da sua experiência profissional como delegado de Polícia Federal, questões relativas aos crimes postais e fizesse um confronto entre esse tipo de crime, essa modalidade criminosa, e a questão das organizações criminosas. Como é que as organizações criminosas instrumentalizam os crimes postais para atingir os seus objetivos em matéria de construção de patrimônio, crime contra o patrimônio, acumulação de recursos financeiros, lavagem de dinheiro. Como é que os crimes postais hoje devem ser observados, estudados e reprimidos pelas polícias civil e militar e pela Polícia Federal? Bom dia, doutor Marcos Neves, grande amigo, grande parceiro, colega de pós-graduação. Agora recebemos
doutor Zé Paulo, que não tem assistido às últimas aulas, eu estou com vontade até de cortar o ponto dele. Grande parceiro, também grande colega. É uma honra estar aqui. Depois eu gostaria até de voltar a essa questão previdenciária, mas acho que podemos fazer um encaixe nessa questão do crime postal também. Eu trabalhei durante 5 anos no Núcleo de Repressão a Crimes Postais da Polícia Federal. É um núcleo que fica sediado no prédio dos Correios, ali na Cidade Nova. Um núcleo dinâmico, de uma parceria dinâmica, né, com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Toda a infraestrutura que nos era disponibilizada lá para que nós pudéssemos definir estratégias e praticar uma repressão mais efetiva, né, desse segmento de crimes postais. Quando eu cheguei lá, uma das coisas que me impressionou, eu já havia me impressionado há algum tempo, porque esse núcleo, no primeiro momento, foi criação do delegado Antônio Carlos Cardoso Raiol, ainda chefe da Fazendária, em idos de 98, 99. O que me surpreendeu também quando fui chefe da Fazendária foi o alto, elevado índice de assaltos a carteiros. Assim, impressionante em todas as circunscrições policiais desse estado, em algumas áreas mais críticas. Nós tínhamos, assim, resultados de criminalidade muito expressivos. E era enxugar gelo, como nós falamos semana passada. Eu vi o carteiro, eu vi a descrição, a maioria dos carteiros ficavam assustados e são assustados, eles frequentam a mesma área, entregam correspondência todo dia, na mesma circunscrição, nos mesmos bairros, nos mesmos distritos, como eles colocam lá. E a gente não conseguia um resultado assim efetivo com algumas oportunidades. Nessa pesquisa, eu em 2013, 2014, final de 2014, analisando uma investigação que nós denominamos entrega certa, nós constatamos um fato muito interessante. Eu, ouvindo um dos funcionários envolvidos com entrega postal, ele me fala, usa uma expressão, né, que a gente diz da mote. E qual foi a minha primeira percepção daquilo? O mote era o motorista, né, da empresa, e não era mão de obra temporária. Quando eu constatei isso, comecei a fazer uma pesquisa com a ajuda de funcionários dos Correios da área de segurança patrimonial, descobrimos, né, que o Correios, a empresa como todo, tinha um contrato com uma empresa Cruzeiro, onde essa empresa ela selecionava em tese, né, e entre aspas, né, pessoas para desempenhar as tarefas, né, do carteiro e as tarefas daquele que selecionava a carga postal. Se a forma de seleção dessa mão de obra temporária, né, nos causou uma certa resistência e preocupação, porque era um processo muito rápido, muito aleatório na localidade e a gente percebia também o envolvimento dessas pessoas e alguns até com precedentes e anotações criminais, né, de assalto, envolvimento com tráfico de droga, trabalhando com carga postal. E aí eu pedi na época ao juiz Sérgio Mavala, que conduzia essa investigação para a gente, autorização para instaurar esse inquérito. E eu via por ali, e vejo, né, infelizmente eu não estou lá no núcleo, do outro lado também uma outra missão, mas eu via por ali a solução para a gente diminuir sensivelmente o percentual de assalto a carteiros. Porque quando a gente impõe, né, uma pessoa que faz um curso dentro dos Correios, não sofre um processo seletivo, né, e faz um curso de 6 meses, ou para selecionar a carga postal para os seus destinos, ou para entregar nessas encomendas postais, e bota lá qualquer um, sem qualquer treinamento, de qualquer forma, sem qualquer avaliação de precedente, a gente realmente está fragilizando a empresa. E vejam vocês, eram contratos assim muito expressivos, só para a Regional Rio de Janeiro, no ano de 2014, se não me falha a memória, para 2015, o contrato com essa empresa, com a Regional Rio de Janeiro, envolvia o valor de 77 milhões. E a Regional do Rio de Janeiro era o segmento dos Correios no Brasil que apresentava os índices mais elevados de subtrações de cargas postais no Brasil. O índice de avaliação de eficiência é muito baixo. Então, a gente observa que a questão era essa.
as informações dessas cartas que eram passadas, eram essas pessoas sem qualquer compromisso com a empresa. Um detalhe muito interessante também. No ano de 2011, a empresa brasileira de Correios Intelecto fez um concurso para selecionar o tal do operador de transporte de carga, que selecionar uma carga, o ATT, como eles chamam, e o carteiro. Mas até esse ano que eu estive lá, 2015, 2016, nenhum desses funcionários tinha sido admitido pela empresa. E a empresa usava sim os serviços dessa empresa Cruzeiro, né, desses carteiros de mão de obra temporária, que eu posso afirmar, por conta das investigações que realizamos lá, era, vamos dizer assim, né, esse tipo de mão de obra responsável por muitos desses incidentes de assaltos que sofriam os Correios Telégrafos. Então, essa questão é um dos enfoques principais que eu tinha a fazer. No plano da segurança pública, nós vamos continuar aqui explorando, como já fizemos em outros debates, a questão das UPPs. Ontem aconteceu um fato muito grave no Morro dos Prazeres, envolvendo a morte de um turista italiano que inadvertidamente, conduzindo uma motocicleta, entrou numa comunidade que a princípio seria uma comunidade pacificada, ocupada pelas chamadas UPPs, e esse turista italiano foi atingido na cabeça por um projétil de arma de fogo e morreu, causando um transtorno enorme para o governo do Estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. A imagem do país fica, de certa forma, prejudicada no exterior, tendo consequências graves, inclusive, no turismo aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Doutor Zé Paulo Pires, eu gostaria que o senhor fizesse alguns comentários sobre a questão das UTPs, em especial com relação à questão da ocupação territorial, que é uma coisa importante, é um objetivo importante, já que esses territórios, inicialmente inexpugnáveis, eles passaram a ser ocupados por forças policiais, só que essa ocupação me parece que não é suficiente para debelar a prática criminosa, em especial no que diz respeito ao tráfico de drogas. Como é que o senhor consegue perceber essa diferença entre ocupação territorial e confronto à criminalidade e a importância da investigação policial? O senhor que é delegado de polícia, já presidiu diversos inquéritos policiais. Qual a importância da atividade da Polícia Judiciária, especificamente da Polícia Judiciária, no combate à criminalidade, conjugando os esforços de Polícia Civil e Polícia Militar para atingir um objetivo de forma mais efetiva em matéria de segurança pública? Bom, as UPPs, a UPP realmente é um projeto espetacular. Eu entendo que foi um projeto exitoso inicialmente, só que ocorreu um erro estratégico muito grande com a implantação das UPP. O governo, os gestores na área de segurança pública, eles priorizaram a polícia preventiva e simplesmente não permitiram a participação nas unidades de polícia pacificadora da polícia investigativa, da polícia civil. No caso do Rio de Janeiro, foi muito emblemático, porque nós verificávamos cabalmente que a polícia preventiva entrava, fazia um trabalho muito bom, só que não existia uma continuidade das investigações, não existia o início e nem a continuidade de eventuais investigações, permitindo uma organização maior das organizações criminosas que atuavam nessas comunidades. Existe uma necessidade muito grande de nós entendermos que, sem a participação efetiva da Polícia Civil nesses projetos, o resultado dele fatalmente será
Na verdade, só a aniquilação, porque o APP praticamente está com o seu projeto muito ele na verdade não conseguiu atingir seu objetivo principal, que era impedir o tráfico de drogas nessas regiões. E a Polícia Civil, como a Polícia Civil não fez as investigações, tivemos a grande dificuldade em identificar os autores e prendê-los, evitando assim esse problema, por exemplo, que ocorreu com esses 2 turistas italianos que foram atingidos provavelmente por traficantes e não foram identificados antes pela Polícia Civil. Perfeito. Mais uma vez nós nos deparamos com a questão da efetividade. Então, durante muito tempo, a gestão da segurança pública no Rio de Janeiro primou pela eficiência em detrimento da efetividade. Mais uma vez lembrando que a eficiência é meio e a efetividade é fim. Os instrumentos legais que dispomos para produzir investigação policial, instrumentos previstos no Código de Processo Penal, através do inquérito policial, devem ser observados e devem ser instrumentalizados. Mas o grande problema é que essas questões, esses temas, não podem ser um fim em si mesmo. Eles têm que ter natureza instrumental, visando um fim maior, que é a efetividade do trabalho policial. Hoje nós temos na Secretaria de Segurança um projeto muito interessante, que foi capitaneado pelo nosso atual secretário de Segurança, Dr. Roberto Sá, uma pessoa empenhada, bem intencionada em produzir segurança pública de qualidade, que é o Sistema Integrado de Metas, que avalia a evolução da produtividade das polícias civil e militar, a partir da ideia de integração entre as polícias. Isso é muito importante. Agora, nós, quando acompanhamos a evolução do sistema de metas, sistema integrado de metas, nós observamos que há, recentemente, nos últimos anos, um crescimento exponencial dos índices de criminalidade, em especial os crimes contra o patrimônio e crimes contra a vida. E, no momento, nós não temos ainda uma solução muito clara, um posicionamento muito claro de como que as polícias vão atuar no sentido de desestruturar essa atuação do tráfico de drogas, né? Que volta a ocupar território, volta a utilizar de uma maneira muito incisiva armas de fogo, em especial fuzis, armas de guerra. E eu, particularmente, não vejo outro caminho a não ser o enfrentamento permanente a essas organizações criminosas, principalmente o Comando Vermelho, que é a facção criminosa com mais visibilidade no Rio de Janeiro. Eu vou passar para o doutor Lorenzo uma questão importante que tem a ver com a sua experiência também na repressão ao tráfico de drogas e ao tráfico de armas. O senhor, uma vez conversando comigo, lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nós estávamos discutindo questões relativas à segurança pública e às políticas de segurança pública. O senhor comentou que é muito importante a proatividade das organizações policiais, em especial a Polícia Federal e a Polícia Civil, que trabalham com a persecução crimes, com a persecução penal, a primeira fase da persecução penal. Essa proatividade, segundo o seu posicionamento, evitaria que drogas e armas ingressassem no Estado do Rio de Janeiro. E o senhor citou muito bem que a sua época, quando dirigia a repressão ao tráfico de drogas no Rio, as apreensões feitas pela Polícia Federal, elas passavam de toneladas e criavam um desfalque muito grande no tráfico de drogas, nas organizações criminosas, porque sem recursos financeiros eles não conseguiam reinvestir na compra de armas, munições e drogas. Então, qual a sugestão que o senhor daria para que nós pudéssemos intensificar essa repressão de maneira qualificada, evitando que armas, munições e drogas ingressem dentro do espaço físico do Estado do Rio de Janeiro? A palavra que eu uso muito, a gente conversa muito sobre isso, Marco, é a questão gestão. Né? Eu me recordo muito bem quando eu fui convocado, não foi nem convidado, convocado, no ano de 1998, 99, pelo nosso superintendente à época no Rio de Janeiro, doutor Pedro Luiz Bervang, um grande nome da Polícia Federal, um grande nome da polícia no país, para participar de uma equipe
da entorpecente. Eu seria o substituto da titularidade, seria o chefe de operações daquela unidade. E eu comentei com ele na época, eu falei, olha, eu não sei nem o que é uma guimba de maconha, né? Não conheço nada de entorpecentes, né? Não sei o que eu vou fazer lá. E eu realmente confesso aos senhores que eu estava muito assim, apreensivo, para não dizer outra coisa, né? Eu já até amedrontado com essa perspectiva, que eu tinha uma ideia equivocada sobre o tráfico de drogas. Mas aceitei. Né? Aceitei não, como disse, uma convocação. E chegando lá, o nosso grupo era muito inexperiente, né? Um grupo de jovens policiais, né? Agentes que entraram no meu concurso, eu também era jovem, tinha alguns, talvez 1 ano ou 2 de polícia. Como é que iríamos fazer com aquele quadro de entorpecentes do Rio de Janeiro? Aí vem uma palavra que eu uso muito, que é o compromisso. Né? Gestão, compromisso, respeito pelo mais velho. Eu fui procurar orientações com colegas mais experientes que já tinham atuado na entorpecente. Me socorri da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, me socorri da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Né? Eram operações sempre integradas, já eram ensaios de força-tarefa. Polícia Rodoviária, quer dizer, nós atuávamos muito, nos falávamos muito. Tá? E comecei a falar também com colegas das outras regionais, né, do país, onde entendíamos por levantamentos e pesquisas que ocorreria a entrada de entorpecente aqui. Bom, o resultado todo mundo acompanhou na mídia, foi um sucesso. Né? E até hoje eu vou dizer aos senhores que eu trago, né, lembranças e boas recordações desses momentos e sou lembrado por esses momentos também. Né? Não o Lourenço em si, mas daquele grupo de policiais, né, que agiram. O que eu vejo, assim falo, gestão, né, compromisso. Até hoje, vou dizer assim, eu aprimorei meu conhecimento em entorpecentes, aprimorei bastante. Eu já sei o que é uma guimba de maconha, né? Já sei que é não sei o que de cocaína, e escrevi até um trabalho acadêmico sobre isso, né? Mas eu entendi aquilo como desafio. E hoje o que eu vejo? Eu vejo nossas classes divididas, né? Decisões de gestores sem compromisso. Por exemplo, nós estamos com um problema aqui na nossa área da superintendência, né? A gente vê, por exemplo, houve um aumento de 21% de homicídios do ano passado, de outubro do ano passado para esse ano. Policiais civis e militares mortos em serviço, né? Saiu de 21% para 28% de acréscimo esse ano. E eu tenho, por exemplo, aqui na Superintendência Polícia Federal, uma agência do Banco do Brasil, que atende os policiais da nossa superintendência, aposentados, pensionistas, num quadro de mais de 6 mil correntistas desse banco. E por uma decisão de gestão, me parece equivocada e sem compromisso, estão tirando essa agência de dentro da superintendência e colocando aí o nosso servidor policial, aposentado, pensionista, para pegar esse serviço numa agência fora da superintendência, numa agência sem a característica dessa, que é toda preservada, protegida dentro do espaço policial. Então, fatalmente, nós vamos ter outros incidentes com policiais, e quando vão em agências bancárias, né, podem ser ali assaltados, pode ter uma saídinha de banco, né? Então a gente vê desse pequeno exemplo como essas gestões sem compromisso, né, sem estudar, sem buscar, né, elas produzem alguns resultados que a gente está vendo aqui na mídia, divulgados pelo Instituto de Segurança Pública. E quando não lá atrás, né, com compromisso e sem conhecimento, buscamos, né, resultados em um grupo, né, expressivo de policiais do Rio de Janeiro, sem as tecnologias que temos hoje, como eu discuti essa semana numa vara criminal, que eu fui lá acompanhar um julgamento. Hoje nós temos tecnologia de perícia que na época não tínhamos, isso eu estou falando há 15 anos atrás, só que os resultados daquela época eram muito mais efetivos. Então era um dos comentários que eu tinha a fazer, doutor Marcos. Perfeito. Uma questão que me chama muita atenção já há algum tempo, e isso eu percebi quando tive a oportunidade de fazer um estágio na Polícia de Israel, no ano de 2010, é um tema que eu acho relevante e que já passou da hora de ser discutido. Eu vou colocar para o doutor Zé Paulo tecer as suas considerações, que é a questão da unificação das polícias civil e militar, partindo da ideia também de desmilitarização da polícia militar. Me parece, é opinião minha, de que no Estado Democrático de Direito não é mais possível a gente conceber
a ideia de uma polícia militar patrulhando as ruas do Estado. Então, eu gostaria que o senhor analisasse, primeiro, a questão da desmilitarização da Polícia Militar e a questão da unificação das polícias e do posicionamento que a autoridade policial irá ocupar numa eventual nova polícia desmilitarizada. Por que eu estou fazendo essa colocação com relação ao posicionamento da autoridade policial? Porque, no meu entendimento, existe uma contradição intrínseca entre a posição que a autoridade policial ocupa na estrutura do Estado, na estrutura do Executivo, e a função de direitos constitucionais, em especial aqueles elencados no artigo 5º da Carta Política. Então, eu gostaria que o senhor tecesse algumas considerações sobre desmilitarização da Polícia Militar, unificação das polícias e o papel da autoridade policial nessa nova estrutura que nós temos, inevitavelmente, que pensar mais cedo ou mais tarde. Imputa-se, na verdade, a responsabilidade do fracasso da segurança pública no Brasil às polícias. E é por conta disso que discute-se também a unificação. Em qualquer país do mundo, e é só pegar um jornal, pegar uma revista, ver no Google, ver na internet, as polícias possuem estruturas para fazer investigação e para a polícia preventiva, e para o policiamento preventivo. Pode ter até um comando único, mas existem essas duas estruturas e elas não se misturam. Existe, no momento do cometimento, após o cometimento do crime, a atuação da polícia preventiva, que pode até resguardar o local em qualquer lugar do mundo. E logo em seguida entra a polícia investigativa, que efetivamente vai realizar a investigação. Eu acho que isso passa a causa do grande problema da segurança pública na verdade, um grande complexo de causas, né? Ou seja, nós temos um problema sério na saúde, na educação, problemas com essa faixa, principalmente com essa faixa de idade de 16 anos a 24 anos, que são as maiores vítimas de homicídio no Brasil, né? E que devem efetivamente ser cuidados com atenção. Inclusive, existe um projeto muito recente, que foi aprovado recentemente, a regulamentação dessa lei, que fala sobre os jovens aprendizes, que necessariamente os comerciantes vão ter, os empresários vão ter que resguardar de 5% a 15% das suas vagas para esse segmento. Bom, mas voltando, unificação se discute por conta disso. Fracasso na saúde, na educação, principalmente, na área social, e isso impacta a igreja, a família, fracassa, e aí aponta que são as polícias que devem atuar. E por conta disso, discute-se. Eu sou contra a unificação, acho que as polícias podem conviver integradas, cooperando, e isso que é o principal. Agora, falando de desmilitarização, entra também nessa discussão. Se quer unificar, eu acho que se nós unificarmos a polícia, necessariamente ela tem que ser desmilitarizada, porque não existe polícia nenhuma no mundo militarizada que faça investigação. Só falta agora pegar fazer dos batalhões delegacias de polícia para levar o cidadão para lá. Então, isso eu discordo totalmente. Se nós fizermos a unificação, eu acho que tem que desmilitarizar. E o papel do delegado, nesse ponto, seria, logicamente, de coordenar as investigações, como hoje acontece. Se existisse uma nova polícia unificada, certamente os delegados de polícia seriam os gestores dessa nova polícia, junto, evidentemente, com os coronéis, os comandantes da Polícia Militar. Eu acho que passa por isso aí, mas, evidentemente, tem que ter um novo formato e uma discussão muito profunda sobre isso. Perfeito. Doutor Lourenço,
Aproveitando a exposição do Dr. Zé Paulo e do tema envolvendo unificação de polícias, desmilitarização da polícia militar, eu gostaria que o senhor traçasse um panorama da sua experiência como delegado da Polícia Federal, envolvendo a parceria, a necessária parceria, no meu entendimento, com o Ministério Público e com o Poder Judiciário. O senhor já comentou comigo da importância da atuação do delegado de polícia, abrindo um canal direto, tanto com o Ministério Público quanto o Poder Judiciário. Então, eu gostaria que o senhor fizesse alguns comentários sobre a sua experiência nessa relação entre Polícia Federal, Ministério Público Federal e Justiça Federal. Olha, Marcos, eu não tive só com o Ministério Público Federal, também com o Ministério Público Estadual e com a magistratura estadual. Minha relação sempre foi muito positiva, institucional, né? Onde eu sempre procurei preservar a minha atribuição e a minha responsabilidade como delegado de polícia. Então, eu ia ao Ministério Público, ia ao Poder Judiciário, mas eu ia com uma representação dirigida ao juiz sobre aquela medida que eu precisava, tanto para a Justiça Federal, sempre para a Justiça Estadual, e a partir dali, né, e tivemos êxitos recentes na Operação Titânio, como a Operação Biopostários, interagir com o Ministério Público. Lá atrás, no momento anterior, quando verificamos que o tráfico de drogas tomou um viés interestadual, eu fui ao Poder Judiciário do Estado, Tribunal de Justiça, e ali foi assim, uma experiência assim, muito saudosa, muito, muito positiva, e com o Ministério Público do Estado ali do lado, fizemos operações maravilhosas, né, que nos dão muito orgulho. Outro dia eu estava mexendo nelas, nos arquivos, né, e vendo que essa interação ela é possível. Agora, tão importante quanto essa interação, estava vendo a fala do Dr. Zé Paulo, né, eu concordo substancialmente com ele. Para que mexer? A gente quer, como ele disse muito bem no início da fala, deu problema na segurança pública, a culpa é da polícia, pô. Mas não tem um cara lá atrás, né? Algum secretário, ministro, que está gerindo essa questão. A gente tem que se preocupar um pouquinho com esse negócio de ficar categorizando, né, soluções para a segurança pública, quando essas soluções podem ser realizadas com esse modelo que está aí, que não foi criado do nada. Esse modelo que está aí, né, permite que, por exemplo, o policial federal, ao interagir com o policial civil, né, troque a sua experiência, que possa ajudar tanto o policial civil como ele possa ajudar o policial federal. Esse modelo que está aí, né, e quantas vezes eu experimentei isso, né, eu não tinha efetivo para fechar estradas ou, né, realizar determinadas operações. Não é com o efetivo da Polícia Civil e da Polícia Militar, especificamente até do BOP na época, comandado então pelo Coronel Moura, Venâncio Moura, e com resultados maravilhosos. A gente, sabe, tinha uma satisfação com aquilo e todo mundo usufruía desses resultados. Eu me lembro de uma operação que nós fizemos aqui de roubo de veículos, na época da administração do Dr. Itagiba como superintendente, né, que até a Guarda Municipal participou da operação, senhores, né? Até a Guarda Municipal foi lá no Complexo do Alemão, com a Polícia Rodoviária Federal, com Polícia Civil, com Polícia Militar, todos juntos ali, né, para prender o Xuxa, responsável pela morte daquele jornalista, por ser um dos integrantes da organização criminosa que matou aquele jornalista do Globo. Então, eu vejo com muita reserva essa questão de a gente querer desmilitarizar e criar uma categoria. Quando se começa a categorizar determinados viés, determinados cenários, isso é preocupante, porque isso não vai trazer a solução para a crise da segurança pública que nós vivemos hoje no estado do Rio de Janeiro e no país. Perfeito. Continuando nessa linha de raciocínio, gostaria que o doutor Zé Paulo fizesse algumas considerações, embora já exista um posicionamento muito claro do Supremo Tribunal Federal, mas, na prática, como é que o senhor encara a questão da investigação pelo Ministério Público? Fazendo algumas considerações sobre a necessária imparcialidade do promotor de justiça na persecução crimes, na persecução penal.
O promotor de justiça, o Ministério Público como instituição, tem fundamentalmente duas atribuições: a de custo legis, fiscal da correta aplicação da lei, e de dominus litis, dono da ação, responsável pela formulação da denúncia e pela condução do processo até a decisão judicial formalizada numa sentença. Então, eu gostaria que o senhor fizesse algumas considerações sobre a questão prática do dia a dia envolvendo a investigação pelo Ministério Público e como é que o delegado de polícia deve se relacionar com o promotor de justiça para tornar a persecução penal mais efetiva. Eu participei efetivamente no Congresso Nacional da tramitação da PEC 37, né? A PEC 37 foi rejeitada, logo em seguida veio a decisão do Supremo Tribunal Federal. A PEC 37 ia passar, na verdade ia ser aprovada, os congressistas iam aprová-la, só que teve aquela mobilização, que entendo também que foi uma grande manipulação, mas, enfim, ela foi rejeitada. O Ministério Público não deve investigar, isso aí é óbvio, porque o modelo do Brasil é diferente do modelo de alguns países. O modelo do Brasil, a estrutura da constitucional da segurança pública é muito clara. Existe um triângulo: o juiz para julgar, o Ministério Público para acusar e a Defensoria Pública e os advogados para defender. Existe essa estrutura. Quando você permite que o próprio investigador faça a acusação, fatalmente essa acusação vai sair maculada. E nós já temos diversos exemplos sobre isso. E não só, às vezes, também temos exemplos. Às vezes, o Ministério Público, quando é responsável pela investigação, ele justamente não dá prosseguimento a ela por interesses, às vezes, institucionais deles ou até pessoais. Temos diversos casos no Brasil todo. Mas, enfim, como está definido isso? Como foi definido isso pelo Supremo Tribunal Federal, vejo que a Polícia Civil e a Polícia Federal devem continuar com essa atuação de fazer a investigação, só que o Ministério Público, com o novo panorama que encontramos hoje no inquérito policial, ou seja, hoje, com as delações com os acordos penais das delações premiadas e as técnicas especiais de investigação, quase tudo está se resumindo no inquérito policial, porque já entrega ao juiz até com a sentença, o cumprimento da sentença, uma delação premiada. E os crimes mais complexos, as infrações penais mais complexas, que exigem uma investigação mais complexa, eles vai ser regra a delação premiada e as técnicas especiais e a adoção das técnicas especiais de investigação. Ou seja, o poder o poder para os órgãos que vão realizar investigações vai ser enorme, vai ser gigante. Tocando no assunto do relacionamento do Ministério Público com os promotores, com os juízes, se não houver uma efetiva cooperação, integração entre esses órgãos, Ministério Público, Polícia Civil e Federal, nós vamos perder mais espaços com relação à organização criminosa. É necessário, até para dar resultado numa investigação, o Ministério Público, a Polícia Judiciária, Federal Civil e o juiz, eles devem atuar, evidentemente cada um no seu espaço, mas de forma integrada, em cooperação. Isso que eu entendo. Correto, perfeito. Doutor Lorenzo, a operação chamada Operação Lava Jato, muito explorada nos meios de comunicação,
ela vem mostrando, sempre que ocorrem prisões, buscas e apreensões, mostrando essa integração entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. O senhor acha que a Operação Lava Jato pode servir como um paradigma, como uma referência para essa relação institucional entre Polícia Judiciária e Ministério Público? Sim, do jeito que se apresenta na mídia, porque eu queria colocar, Marcos, eu não tenho acompanhado assim a Lava Jato lá, né? Eu tenho acompanhado como você, como outros, pela mídia. O grande mérito da Lava Jato, eu sempre falo isso e vou sempre bater nessa tecla, chama-se Sérgio Moro. A coragem, né, a determinação desse magistrado, né, é muito inteligente, acadêmico também, a gente observa isso, em conduzir essa investigação e, ao mesmo tempo, prestigiar as duas instituições. Você não vê em nenhuma fala do doutor Sérgio Moro, desse magistrado, uma crítica à Polícia Federal, que às vezes comete seus equívocos, uma crítica ao Ministério Público, que às vezes comete seus equívocos. Nós vimos isso nas apresentações dessa operação, mas a gente observa, eu observo com muita preocupação ética, sabe? As críticas que às vezes o Ministério Público faz à polícia, como um todo, a Polícia Civil, a Polícia Federal. Eu nunca me vi criticando, né, qualquer procurador ou promotor de justiça, pelo contrário, eu sempre foco a questão ética. Mas eu tive a oportunidade de, por várias vezes, né, constatar que isso é uma regra de uma única. O Ministério Público vem e critica o policial, critica a operação policial, e aí, como diz o doutor Zé Paulo, né, nós vamos caminhar numa direção e a gente não estrutura, como falou o doutor Cleiton recentemente, um Estado forte. E aí quem vence é o crime. Perfeito. Quem é abençoado é o criminoso ou até o réu, né, por essas falhas ou preocupações vaidosas de percurso, entendeu? É o que eu tinha a colocar. A investigação é uma ciência. E nós ficamos alguns meses, né, na academia. Volta hora e meia, nós fazemos cursos específicos de investigação. Investigação é uma ciência, não é a construção de uma inicial. Eu fui advogado vários anos, e realmente um advogado merece ser chamado de doutor, porque cada inicial ele está fazendo uma tese. Perfeito. Cada investigação também é uma tese. Cada inicial do Ministério Público também é uma tese. São atribuições específicas e próprias de cada profissional desse segmento. E com uma técnica específica também, né? Uma metodologia específica. Perfeito. Doutor Zé Paulo, a questão, nós tivemos uma grave crise financeira no estado do Rio de Janeiro. E hoje a Polícia Federal e o Ministério Público Federal vem fazendo um belíssimo trabalho dirigido à repressão à corrupção, resultando em algumas prisões aqui no estado do Rio, em especial a do ex-governador Sérgio Cabral. O senhor consegue estabelecer alguma relação entre a crise financeira do estado do Rio de Janeiro e a questão da corrupção? Bom, eu não tenho dúvida que essas duas questões estão relacionadas umbilicalmente. O estado do Rio de Janeiro, ele realmente teve uma perda de receita muito grande. Isso aí é público e notório. A questão da Petrobras foi uma questão muito grave aqui no Rio de Janeiro. Só que, além disso, a gestão estadual foi realmente muito ruim. Por quê? Nós, pelos jornais, verificamos que várias e várias empresas tiveram incentivos fiscais, ações fiscais, valores bilionários, não milionários, mas bilionários, transferindo efetivamente receita para essas empresas. E, coincidência ou não, nós verificamos, através também da mídia, que algumas empresas relacionadas, como por exemplo, que vendiam joias, Gaster, por exemplo, Antônio Bernardes, foi justamente que estava
envolvida, não quero dizer que participou de algum ato de corrupção, mas que pelo menos vendeu joias para o governador, ela teve também o benefício da isenção fiscal. A Petrobras foi um grande exemplo também, porque ela beneficiou centenas e centenas de empresários e políticos, agora com um rombo gigante, muito grande, com ações nos Estados Unidos, que, salvo engano, essas ações foram recebidas pelos magistrados nos Estados Unidos, ou pelo órgão responsável lá nos Estados Unidos, que provavelmente vai acarretar bilhões e bilhões de prejuízo. Enfim, não tenho dúvida que a corrupção também foi uma das causas do nosso grave problema financeiro no Rio de Janeiro. E o que mais me causa espécie é que órgãos responsáveis para fiscalizar essas corrupções não atuaram no Rio de Janeiro. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal que atuaram e fizeram as investigações relacionadas a esses crimes. Eu queria cortar, para pontuar, doutor Mauro, o seguinte, doutor Zé Paulo. Não vamos deixar de observar que essas operações aqui do Rio de Janeiro são um braço da Lava Jato de Curitiba. A Lava Jato, embora a sede da Petrobras, eu sempre falo isso, seja no Rio de Janeiro, essa operação começou em Curitiba. Agora, realmente, o senhor fala que o senhor não tem muita dúvida quanto ao prejuízo que essas isenções e essas práticas trouxeram para o Estado do Rio de Janeiro. Nós não temos mais dúvida hoje, porque isso está na fala do procurador Leonardo Freire essa semana, na mídia. Ele diz, né, que essas práticas do ex-governador Sérgio Cabral trouxeram o Estado do Rio de Janeiro ao estado que se encontra hoje. E aí, realmente, não existe política de segurança pública com qualquer proposta, ideia, né, ou modelo que possa dar certo, né, com essa gestão extremamente comprometida. Dando continuidade à sua colocação, falando especificamente sobre Lava Jato, eu gostaria de puxar aqui, fazer um link com a questão da tecnologia, qual a importância da tecnologia para a investigação policial. A utilização, por exemplo, de drones para fazer levantamento aeroespacial de determinadas comunidades. Como é que o senhor vê a questão da tecnologia instrumentalizada na investigação policial? Tomás, essa semana eu estive na 34ª Vara Criminal, né, muito bem recebido, tanto pelo juiz como pelo Ministério Público, acompanhando, como já disse, no momento anterior, uma investigação. E a doutora Fernanda, a promotora lá, me fez uma observação muito interessante, ela falando, nós trabalhamos para instruir um determinado processo, e ela falando hoje sobre a tecnologia que está disponibilizada da perícia, que a gente fala de drone. Hoje, se nós tivermos o que exige a investigação, que é a paciência, né, sem nenhuma atitude precoce, né, calma, tranquilidade, com esses aparatos, como, por exemplo, o senhor citou do drone, né, e determinados instrumentos da perícia, e eu tive a oportunidade de acompanhar recentemente na Operação Viu Postales, a perícia é fundamental, e nós sabemos disso como delegados para a instrução de uma investigação, o crime realmente não vai compensar. O que nós não temos, eu pude absorver isso em 2006, quando fiz o curso superior de polícia, e que precisamos aprimorar, eu sempre falo isso, até porque a minha relação, tanto com a perícia da Polícia Civil como com a perícia da Polícia Federal, é uma relação muito saudável, é que nós somos realmente dependentes deles, e não é ter humildade não, mas ter a vontade, né, a proatividade, como o senhor falou ainda há pouco, de sentar com o perito, como é que eu faço isso aqui? Certamente ele vai te orientar com muita boa vontade, né? Então, o que eu digo, tudo é a conversa, né? E a doutora Fernanda deixou muito claro hoje, ela me falando de alguns recursos da tecnologia de investigação e da perícia, como fica fácil instruir um processo, né? E
torna mais fácil ainda o trabalho do Ministério Público. Doutor Zé Paulo, já que a gente está tocando na questão da técnica ou da tecnologia, a importância da técnica e da tecnologia para a investigação policial, uma questão que eu confesso que ainda não consegui formar o meu convencimento é referente à estrutura da Polícia Técnico-Científica. Se a Polícia Técnico-Científica deve ser um órgão dentro da estrutura da Polícia Judiciária, Polícia Federal ou Polícia Civil, ou deve ser um órgão apartado da estrutura da Polícia Judiciária. Como é que o senhor enxerga isso? Porque na Polícia Federal, me parece, salvo engano, se eu estiver errado, o doutor Lourenço, por favor, me corrija. Mas me parece que a Polícia Técnico-Científica, na Polícia Federal, não compõe mais a estrutura, não está mais subordinada à Direção-Geral da Polícia Federal. É isso mesmo, não? É um órgão à parte, né? Não posso afirmar, não, mas sempre teve essa postura. E aqui já ocorreram algumas tentativas de tirar a Polícia Técnica da estrutura da Polícia Civil. Em alguns estados isso aconteceu, alguns estados da Federação. Como é que o senhor percebe essa questão e qual a importância, e eu acho muito importante que a Polícia Técnico-Científica componha a estrutura da Polícia Judiciária, como é que o senhor percebe essa questão? É importante que a Polícia Técnico-Científica componha a estrutura da Polícia Civil ou a Polícia Técnico-Científica deve ser um órgão fora da estrutura da segurança pública, fora da estrutura da Polícia Civil? Esse movimento nacional de desmembramento ou desvinculação da perícia à Polícia Civil, à Polícia Federal, na verdade, interesse corporativo puro. Não existe outro motivo para essa desvinculação. Existem vários estudos em outros países, que abordam esse tema. Nós começamos agora, recentemente, com alguns delegados de polícia apresentando estudos sobre a teoria geral da investigação, que nada mais é do que um estudo muito profundo sobre como deve se desenvolver a investigação. E a conclusão é simples. Você não pode cindir a investigação colocando a perícia de um lado e as outras técnicas investigativas de outro. Ela deve atuar junta. Elas devem atuar juntas. E, evidentemente, isso tem que ter uma coordenação. Quando você desvincula isso, você fatalmente dificulta a investigação. É um erro doutrinário gigante, mas, como eu disse, infelizmente, existem interesses corporativistas que desejam que a perícia saia da Polícia Civil e da Polícia Federal. Ok, perfeito. Bem, nós estamos encerrando esse nosso debate com o doutor Lourenço Poupiro da Hora, o doutor José Paulo Pires, agradecer aos nossos ouvintes, agradecer ao professor João Ricardo Moderno, presidente da Academia Brasileira de Filosofia, e na próxima sexta-feira nós voltaremos a debater segurança pública no Rio de Janeiro e no Brasil. Obrigado. Segurança Pública. Desafios de uma sociedade em guerra. Debates e entrevistas sobre a situação da segurança pública no estado do Rio, no Brasil e no mundo.